Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, mais um programa para você. Pergunte e responderemos. Pelo nome do programa você vê que é muito objetivo. Você pergunta e nós respondemos, ok? Quando a pergunta está ligada à nossa fé, respondemos de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Principalmente aquilo que está nos documentos da igreja. Quando é uma pergunta que não está ligada diretamente à nossa fé, a gente dá uma opinião, ok? Vamos pedir a Deus a sua graça, a sua bênção, pela intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos vocês que estão aqui participando ao vivo do nosso programa. Temos aqui amigos de Itaquara, no Rio de Janeiro. Quem são? Itaquara é cidade ou é bairro do Rio? É bairro do Rio. Itaquara. Volta Redonda, Rio de Janeiro é cidade, né? Nós ficamos aqui perto de nós e Tucano na Bahia. Tucano na Bahia, tem bastante tucano lá. Beleza. Tá bom, é uma alegria a gente começar. Estamos com um problema técnico aqui de som, mas tudo bem. Daqui a pouco a gente volta para o microfone de lapela. Quero mostrar aqui o livro do Dr. Roque Savioli. Na verdade não é um livro, é uma novena, Dr. Roque Savioli, para enfrentar a ansiedade e a depressão. Dr. Roque Savioli é cardiologista do INCOR, Instituto do Coração em São Paulo, que é o maior centro de cardiologia, talvez da América Latina. Mas ele é um homem de Deus, católico, muito preocupado com a ansiedade. Por quê? Porque o Dr. Roque ele sempre me falou que muitas vezes a pessoa chega no consultório dele com taquicardia, e não é o coração, é a cabeça. É a cabeça que acelera o coração. Problemas, angústia, ansiedade. Então, esse homem traz aqui uma novena, ok? Para enfrentar a ansiedade e a depressão. Você pode adquirir aí pelo call center da Canção Nova, pelo porta a porta, o telefone 12 31 86 2600. E eu quero aproveitar e mostrar esse livro que eu escrevi, A Luta contra a Depressão, onde eu analiso aqui todos os aspectos espirituais e também um pouco aspectos psicológicos, ok? Quer dizer, nunca a gente pode deixar do tratamento médico, do tratamento psiquiátrico, mas tem que juntar a isso, né, a parte espiritual. É o que eu mais enfoco nesse livro. É uma luta contra a depressão que tem cura, mas que a pessoa não pode desanimar e principalmente a família tem que ajudar. O Vaticano uma vez fez um simpósio lá sobre a depressão, e qual é a primeira conclusão que os especialistas chegaram? Olha, quando o Papa faz um simpósio, ele chama os maiores especialistas do mundo, e eles vão. Primeira conclusão, o que mais ajuda um deprimido? A família. A família. A família tem que encostar na pessoa, dar assistência a ela, entende? Até levantar essa pessoa. Claro, com todo o acompanhamento médico, psicológico, religioso necessário. Muito bem, vamos aqui começar então o nosso programa com as perguntas que eu já tenho aqui na minha mesa. Primeira pergunta, vem aqui uma pessoa que pede para não ser identificada, a gente respeita, não tem problema nenhum. Ela pergunta se pode não fazer a segunda leitura na missa dominical. Não pode, tem que fazer. Na missa de domingo, não pode alterar. Durante a semana, é permitido até trocar o evangelho por um outro, né? Uma ocasião especial, uma missa de encontro, uma missa, não sei, sétimo dia, mas dominical não. Dominical não pode mudar nem as leituras, nem o evangelho, e nem o salmo. O salmo pode ser cantado, mas não pode ser mudado, ok? Eu quero aproveitar, nesse programa, como a gente não... A ideia é responder as perguntas de maneira bem rápida, eu sempre procuro mostrar um material para a pessoa aprofundar a pergunta, se quiser.
Eu tenho esse livro para entender e celebrar a liturgia. Eu queria colocar aqui uma coisa muito importante. Aqui existe um documento do Vaticano, do Papa João Paulo II, que se chama sobre a Eucaristia, né? Redemptionis Sacramentum. Explica tudo sobre a missa, o que pode, o que não pode, né? Uma coisa, inclusive os erros que se cometem na liturgia, entende? Então, a gente precisa conhecer, principalmente quem é ministro extraordinário da Eucaristia, o pessoal catequista, o pessoal, né? Não sei, que ajuda, os acólitos, que ajudam nas missas, e, claro, principalmente os sacerdotes, né? Tem que conhecer as normas da igreja. Muito bem. Clélia Aparecida Bento. A Clélia, ela pergunta o seguinte: a comunhão espiritual tem o mesmo valor? Clélia, não tem o mesmo valor, porque não é sacramento. A comunhão espiritual, eu diria assim, quase que um sacramental. Tem a sua eficácia muito grande, né? Os santos gostavam de fazer a comunhão espiritual várias vezes durante o dia. O que é a comunhão espiritual? É você desejar receber Jesus espiritualmente na sua alma. Os santos faziam muito isso. Vem, Senhor Jesus, alimenta a minha alma. Agora, a comunhão sacramental é diferente, porque aí é um sacramento. Deus opera diretamente com a sua graça, ok? Eu gosto de explicar isso. O sacramento é diferente do sacramental. Até a teologia usa duas palavras diferentes. Sacramento, ela fala ex opere operato. Sacramental, ex opere operantis. Qual é a diferença? No sacramento, Deus opera direto. Ou seja, o sacramento, ele não depende da santidade, nem do ministro, e nem do fiel. Por exemplo, um padre vai celebrar a missa. Ele não é um padre muito santo, é um padre até meio pecador. Vamos supor. Se ele é padre de verdade, se ele celebrar, consagrou, está consagrado. Entendeu? Independente se ele é mais santo ou menos santo. Se ele batizar, está batizado. Se ele perdoar, está perdoado. Ele pode até cometer um pecado por exercer o sacramento de maneira despreparada. Mas a eficácia do sacramento não depende da santidade dele. Deus age diretamente. Agora, o sacramental não. O sacramental, quanto mais santo for o ministro e o fiel, mais o sacramental funciona. Por exemplo, uma bênção. Se você recebe uma bênção de um padre santo, olha, você pode sair dali curado. Por que os santos curavam muito? Com o sinal da cruz na pessoa, porque eram santos. Então, o sacramental, sim, depende da fé, da santidade da pessoa e do meu. O sacramento, não. Claro que os efeitos do sacramento dependem, né, da maneira com que o fiel recebe a graça. Mas a graça chega ali. Entende o que eu quero dizer? Eu quero dizer, por exemplo, o seguinte: imagine, vamos supor um caso assim muito extraordinário. Imagine, cai uma hóstia no chão. Um cachorro come. Ele comeu Jesus? Sim, ele comeu Jesus. Jesus não sai da hóstia ali. Porque é ele que opera naquela hóstia. Por isso que a gente tem que tomar todo cuidado na Eucaristia. Entenderam? Deus opera diretamente. Muito bem. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Sou católico, professor de biologia, e me sinto muito desconfortável em dar aulas de métodos anticoncepcionais. O que fazer? Bom, você é católico. Nós, como católicos, temos que ensinar aquilo que a igreja manda ensinar. Se as pessoas vão aceitar ou não, o problema é delas. Entende? Então, o que a igreja coloca sobre os métodos anticoncepcionais? A igreja coloca o seguinte: a moral católica é baseada em quê? O que é natural é moral. O que não é natural não é moral. É imoral. Então, não é natural eu tirar a vida de uma pessoa, não é natural eu roubar alguma coisa de alguém, não é natural eu desejar a mulher do próximo, então é imoral, é pecado.
Então, a igreja coloca, em termos dos anticoncepcionais, a igreja coloca o seguinte: não é natural que haja um ato sexual e a concepção seja bloqueada artificialmente. Não é natural. O natural é ficar aberto. Então, por isso que a igreja considera que não é moral. Bem, então eu penso que a gente pode dar essa explicação para as pessoas. Agora, se a pessoa vai viver ou não, paciência, não depende da gente. Nós temos que respeitar a liberdade das pessoas. Ok? Então, em princípio, é isso que a igreja coloca. Eu tenho um livro, Vida Sexual no Casamento, onde o último capítulo eu coloco sobre esse assunto, né? O controle da natalidade, a questão dos métodos, porque isso envolve a vida sexual, não tem como escapar disso, né? Então, quem quiser aprofundar um pouco nisso, tem um outro livro também que eu escrevi, Família Santuário da Vida, que também eu coloco o que a igreja coloca sobre a questão da paternidade responsável, controle de natalidade. Eu quero dizer aqui o seguinte: eu trabalho há 50 anos na igreja, desde meus 20 anos de idade, que eu faço palestra com o Padre Jonas, na minha cidade lá, quando o Padre Jonas era padre salesiano ainda. São 50 anos. Hoje estou com 70 anos. O assunto mais difícil que eu acho de pastoral familiar é exatamente esse assunto de controle de natalidade e métodos anticoncepcionais. Porque os casais ficam angustiados com isso, têm muitas dúvidas sobre isso, né? Então, é preciso que os casais se orientem bem, ou com o confessor, ou com o diretor espiritual, entende? Para terem tranquilidade na vida conjugal também deles. Muito bem. Danley de Irecê, na Bahia. São Domingos de Gusmão foi de fato inquisidor? Foi. São Domingos de Gusmão é de mais ou menos no ano 1200. Ele era espanhol, mas o Papa Gregório IX, o chamou para ser inquisidor. Por quê? Porque foi a época que a Inquisição aconteceu na igreja. Começou em 1231. Porque houve aquela heresia muito forte, chamada os cátaros, né? Que não vou explicar tudo aqui por causa do tempo, que provocavam verdadeiras comoções sociais, né? Então o Papa estabeleceu o chamado Tribunal da Santa Inquisição, para julgar as heresias, o que era heresia e o que não era. E na cidade de Valde, na França, onde era o núcleo mais forte da Inquisição. Então o Papa Gregório IX pediu a São Domingo de Gusmão que ele viesse da Espanha, ele era espanhol, para a França, e ali ele pregasse contra esta heresia. E ele passou a fazer parte da Inquisição. E não é só ele, muitos santos fizeram parte da Inquisição. São Pio V foi inquisidor, São Raimundo Peñafort, espanhol, foi inquisidor. A gente entende muito mal a Inquisição, muito, muito mal, e ela é muito explorada contra a igreja. Então, eu quero até mostrar aqui um livro que eu escrevi por causa disso, para entender a Inquisição. Por que eu escrevi esse livro aqui? Porque eu também lia sobre a Inquisição, e eu escutava horrores, que a igreja matou milhões de bruxas, e não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, peraí, mas se havia santos inquisidores, Pio V, Raimundo Peñafort, São Domingos de Gusmão e outros, né? Tem alguma coisa errada. E aí fui estudar. Estudei pelo menos 10 livros, e aí aconteceu uma coisa maravilhosa. No ano 2000, o Papa João Paulo II, ele mandou fazer um simpósio no Vaticano sobre a Inquisição. E ele convidou os 30 maiores historiadores do mundo, não católicos, de todas as nacionalidades, ideologias, religiões, para um simpósio no Vaticano sobre a Inquisição. E aí o Vaticano publicou o documento, as 30 palestras dos 30 conferencistas, né? Quem chefiou foi o diretor, o reitor da Universidade La Sapienza da Itália, a maior universidade italiana.
Muito bem. O Vaticano publicou o compêndio, chamado Le Inquisizione, em italiano. 700 páginas. Eu trouxe isso da Itália, de Roma, um dia que eu estive lá, comprei. Li as 30 conferências, na língua original de cada conferencista, em espanhol, francês, inglês, etc. E escrevi esse livro baseado nisso. É o estudo mais moderno, mais recente sobre Inquisição. Não tem nada mais atualizado. E é completamente diferente, eu tenho certeza, de você universitário que você escutou na universidade. Completamente diferente. Não tem nada desse negócio de milhões e milhares de gente na fogueira, isso é lenda. Houve sim, houve casos desse tipo, o Papa até João Paulo II pediu perdão ao mundo pelos erros dos filhos da igreja, mas é completamente... E outra coisa, tem que entender todo o contexto em que isso aconteceu. Ok? Então, eu recomendo, os universitários que quiserem entender, segundo esse simpósio, e aqui no final desse livro eu coloco a relação de todos os conferencistas que fizeram conferências nesse simpósio do Vaticano, que foi convocado pelo Papa João Paulo II no ano 2000. Quando ele quis celebrar o ano 2000, ele fez isso. Muito bem, é importante, sabe, gente, nós conhecemos essas coisas da igreja com profundidade. Porque senão a gente come gato por lebre. Por que que, dá licença, por que que eu escrevi esses 3 volumes aqui, História da Igreja? 3 volumes. Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna Contemporânea. São mais ou menos 1.500 páginas. Por quê? Porque tem muita mentira sobre a Igreja Católica rodando por aí. E o que que acontece? Chega um professor de história, universitário, ateu, não gosta da igreja, aí pau na igreja. E o coitado do aluno universitário, que nunca estudou a história da igreja, ele acha que o cara está falando verdade. Então a igreja vira na cabeça do rapaz um monstro, uma megera. Ele começa a ficar com raiva da igreja, não vai mais à missa, ele que fez primeira comunhão, ele que foi catequizado. Então, olha, nós temos que conhecer a igreja, porque aquilo que você não conhece, você não ama, você não compreende, você não ajuda. Muito bem, sabe, essa é uma das razões que eu deixei a universidade. Fui professor universitário 40 anos, fiz doutorado em física no ITA. Eu deixei a universidade em 2005 para me dedicar exclusivamente a essas coisas. Não tinha tempo. Físico não tem tempo de estudar religião. Então, eu parei com a física, parei com tudo que é congresso científico, parei de dar aula. Hoje eu só dou aula de teologia. Aula de teologia, de história da igreja, porque é preciso, trazer para o povo, baixar para o povo, o tesouro que está no coração da igreja, mas está escondido, e o povo não conhece. Bom, muito bem. Por que esse programa? Por que esse programa Pergunte e Responderemos? Para isso. Para a gente tentar tirar da cabeça das pessoas uma série de coisas que está errada. Muito bem. Maria Eduarda, eu queria saber se é normal pessoas ter dúvida de fé. Ô Maria Eduarda, é normal. Por quê? Porque fé não é ciência. Tá aí, eu gosto muito desse assunto, fé e ciência. Porque eu sou um homem de ciência e sou um homem de fé. Tanto é que eu escrevi um livro. Depois a produção pode trazer para mim, Ciência e Fé em Harmonia. Porque, olha, quando eu fazia meu doutorado em física no ITA, em 1978, eu tinha 28 anos de idade, eu fazia teologia à noite. Foram 4 anos de doutorado e de teologia. Eu juntei a fé com a ciência. Agora tem uma coisa, qual é a diferença entre a ciência e a fé? A ciência busca a verdade no laboratório, na pesquisa. A fé não. A fé você recebe a verdade do alto. Você entendeu? Então a fé deixa dúvida em nós, por quê? Porque as coisas da fé você não entende. São revelações. Então, Jesus diz assim, isto é o meu corpo que é dado por vós. Quem é que entende? Quem é que vai entender que aquela hóstia ali é o corpo? Ninguém vai entender. É fé, é revelação. Por que eu acredito? Porque Ele disse, e eu acredito nele, Ele é Deus. Para Deus nada é impossível. Você entendeu?
Mistério da Santíssima Trindade. É um Deus só, mas são 3 pessoas. Como? A ciência não explica. Não explica mesmo. Entende? Então, é normal ter dúvida de fé? É normal. Agora tem uma coisa. A gente tem que aderir à verdade revelada. Ok? A fé não é uma coisa cega. Não é uma coisa cega. Entende? Vou dar um exemplo. Bento XVI falava muito da inteligência da fé. O que é a inteligência da fé? Você tem certeza que você é filho do seu pai? Tenho. Mas você fez o DNA? Não, mas eu tenho certeza. Por quê? Porque eu confio no meu pai. Porque meu pai diz que é meu pai. Acabou. Pronto, isso é fé. Isso é fé humana. Entendeu? Se você acredita no seu pai, sem fazer DNA, que ele é o seu pai, você não vai acreditar em Deus, que fez tudo, e que é todo poderoso, onisciente. Então, a fé, a gente tem dúvida de fé, mas não pode deixar de aceitar aquilo que Deus diz, porque Deus é Deus, e Deus não erra, e Deus não engana ninguém. E aí está a beleza da fé, é você aceitar, sem compreender, e sem contestar. Jesus disse para Tomé: Tomé, você acreditou porque você viu, você botou o dedinho aqui, na minha chaga. Felizes, Tomé, bem-aventurado aqueles que crerem sem ter visto. Então, quando você acredita, porque você acredita em Deus, sem compreender, você tem mérito diante de Deus. Você entendeu? Você tem mérito. Você agrada a Deus. Você está dando um voto de confiança nele. Senhor, eu acredito. Não entendo, mas eu acredito. É bonito isso. A fé eleva a gente. Mas é normal a gente fazer questionamento sobre a fé. Fazer questionamento não quer dizer que a gente... Por que existe a teologia? A teologia existe para você exatamente esclarecer a fé. Santo Agostinho dizia: eu creio para compreender e compreendo para crer. Ou seja, eu creio para compreender. Mas quanto mais eu creio, mais eu estudo para compreender melhor ainda. E aí a minha fé aumenta mais ainda. Então a ciência e a fé não são antagônicas. Não, elas são cooperadoras, porque ambas vieram do mesmo Deus. Teresa Costa: quando comungamos, quanto tempo a presença de Jesus permanece em nós? Presença, eu diria, substancial. O que a igreja ensina? Enquanto a hóstia está em nosso organismo, né, nas espécies de pão, Cristo está presente fisicamente, substancialmente. Quando a hóstia se dissolve, já não é mais trigo, mas aí houve a decomposição, então Cristo não está mais fisicamente, ele passa a estar espiritualmente pela presença do Espírito Santo. Por isso que não pode deixar guardado uma hóstia no sacrário muito tempo, porque ela estraga, não é? E se ela estraga, significa o quê? Deixa de ser trigo, consequentemente deixa de ser corpo de Cristo, e há uma profanação. São Pedro Julião Aymar, que é um santo francês maravilhoso, que fala da Eucaristia, ele faz essa comparação. Quando a hóstia vai se estragando, é como se o Cristo fosse recuando, foi sobrando poucas, daqui a pouco ele é como que expulso entenderam? Por isso que a igreja obriga que se renove as hóstias no sacrário. Não deixa uma hóstia ali mais de 10 dias, 15 dias, não sei, tem normas litúrgicas para isso. Outra pessoa que pede para não ser identificada. A Bíblia faz 2 referências ao livro de Jaher, ou o livro do justo. Está lá no Josué 10:13, ou então 2 Samuel 1:18. Por que um manuscrito citado pelas Escrituras foi tirado da Bíblia? Não é que foi tirado da Bíblia. Esse livro do justo, né, é um livro que ele tinha uma série de crônicas sobre guerreiros judeus e etc. Então não é um livro inspirado. Se a igreja não colocou na Bíblia, é porque é um livro que não foi inspirado pelo Espírito Santo, não foi canônico. Não é porque a igreja quis retirar, porque não. Nós sabemos que tem mais de 60 livros apócrifos que a igreja não colocou na Bíblia. Mais de 60. O Evangelho tinha uns 10 nos primeiros séculos, só 4 entraram na Bíblia.
Atos tinha uns 7, só entrou um. Atos dos Apóstolos de Lucas. Então a igreja, desde lá do primeiro século, a igreja foi depurando o que era inspirado pelo Espírito Santo, o que não era. E formou a Bíblia. Aí tem uma coisa importante. Quem não acredita na inerrância da igreja, quem não acredita no dogma da infalibilidade da igreja de constituir a Escritura, não devia ler a Bíblia. Por que você acredita que os 72 livros são inspirados pelo Espírito Santo? Quem garante para você? É a Igreja Católica, que desde o século I, II, III, IV, a igreja foi depurando quais eram os livros inspirados ou não. Esse livro dos justos, a igreja considerou que não era inspirado. É um livro de crônicas do povo judeu, mas que não era inspirado, como por exemplo o livro das crônicas 1 e 2, que aí entrou aqui. Entende? Quem é que teve esse discernimento? A igreja assistida e guiada pelo Espírito Santo. Porque Jesus falou para os apóstolos na Santa Ceia, né? Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. João 16, 13. Esta é a certeza da igreja. A igreja assistida, guiada pelo Espírito Santo. Então, quando ela define alguma coisa, dogmaticamente, ela não erra. Muito bem, intervalo, vamos a ele. Daqui a pouquinho a gente já volta, você vai ver que o intervalo nosso é bastante rápido, ok? Aguarde aí. Pronto, já estamos de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Quase que eu falei Escola da Fé. Escola da Fé é amanhã, às 21 horas, aqui mesmo, né? Estou praticamente retomando o programa Escola da Fé, depois de aí um tempo de férias, fiz uma cirurgia no ombro aqui, graças a Deus estou bem. Retomando amanhã, ia retomar quinta-feira passada, mas teve uma transmissão do Papa, né, lá da Jornada Mundial da Juventude, não pôde começar. Mas amanhã, se Deus quiser, 9 horas, a gente começa a Escola da Fé, ok? Tem aqui uma nota da Canção Nova que eu quero ler sobre Brumadinho, que está sendo lida nos programas. A Canção Nova se solidariza neste momento de dor com a nação brasileira, lógico, né? Especial aos mineiros de Brumadinho, cidade atingida pelo rompimento da barragem, que nós sabemos, né? E, infelizmente, houve muitos mortos. Já foram encontrados 84 mortos e tem ainda 276 desaparecidos. Temos que rezar pelas almas dessas pessoas, pelas pessoas que ficaram aí desamparadas, sem casa, sem o seu pedaço de chão, né? E nós temos em Brumadinho membros da Canção Nova, 81 sócios, olha que bonito. E tem também ainda 7 sócios kids, né? Crianças. E como família, nos unimos em oração a eles e a todos os demais irmãos que vivem essa tragédia. E se você quiser ajudar, a Arquidiocese de Belo Horizonte, né, recebe ajuda. Vou dar aqui o telefone 31, é o DDD, 3423 21 87. 34 23 21 87, ou também pelo site arquidiocesebh.org.br. Você pode aí entrar em contato e ajudar aí, né? Esses irmãos passaram por essa catástrofe. Muito bem, eu quero lembrar aqui um recado importante da Canção Nova. Hoje você pode contribuir com a Canção Nova de uma outra maneira. É essa notícia aqui. Você tem agora uma nova opção para a sua ajuda mensal, que é pelo cartão de crédito, tá? Então, ao invés de receber o seu boleto bancário em casa e ter que pagar em banco, tudo direitinho, você pode fazer a sua doação pelo cartão de crédito, tá? E o valor cobrado vai aparecer na sua fatura mensal. Quem não sabe fazer, quem quer ter orientação, então você pode ligar aí, né? 12 31 86 26 00, ou então você entra no site clube.cançãonova.com, ou pelo site do clube, ou pelo telefone. Alguém vai explicar para você como é que você usa seu cartão de crédito para fazer doação para a Canção Nova. Não é difícil. Muito bem, vamos continuar aqui com as perguntas que agora chegaram por e-mail. Quero lembrar que as perguntas do primeiro bloco são perguntas que vieram por carta, pelo Facebook, etc. Agora que vieram por e-mail. O e-mail é pergunteeresponderemos@cançãonova.com. O Facebook é facebook.com/pergunte e responderemos CN. Tá? Muito bem. Vilma Maria, tive um aborto espontâneo recente que me deixou muito triste.
tinha poucas semanas de gravidez. Gostaria de saber se um feto com poucas semanas tem alma. Tem alma, viu? É por isso que não pode abortar. Se não tivesse alma, não seria ser humano. A alma, que é criada por Deus, imortal, imagem e semelhança de Deus, é criada por Deus e colocada no momento da concepção. Quando o sêmen do pai, o espermatozoide do pai, fecunda o óvulo, ali você tem a constituição orgânica da pessoa, 46 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe, formam os pares. Ali Deus coloca a alma. Por isso que a partir daí não pode abortar. Por isso que a igreja não aceita a pílula do dia seguinte. Porque a pílula do dia seguinte, ela faz um microaborto. Ela aborta o embriãozinho, que quase que você só consegue ver no microscópio, mas ali tem uma alma humana. É isso que a igreja ensina, ok? Então, quem abortou, espontaneamente ou não, é uma criança, e vai para Deus, ok? Não tenha dúvida. Não quer ser identificado. É errado eu aproveitar o espaço silencioso de uma igreja para ficar estudando para o meu curso. Olha, se você não atrapalha ninguém, não está fazendo nada de errado, está estudando, não vejo nada, né? Não vejo nada prejudicial. Evidentemente, você não deve fazer isso durante uma missa, durante algum evento religioso, mas se a igreja estiver vazia, você ficar no seu cantinho ali, está com Deus, está estudando, não vejo nenhum problema. Jean de Brasília, como a ciência interpreta os corpos de santos que não se decompõem? E por que isso acontece? Bom, Jean, há corpos que não se decompõem por milagre, e há corpos que não se decompõem por fatores naturais. Então a igreja sempre examina por que esse corpo ficou incorrupto. É um fator natural? Ele passou por um embalsamento, recebeu algum produto, né, para não se corromper ou não? Há os dois casos, né? E a igreja sempre fica alerta, porque normalmente as pessoas são sepultadas sem qualquer tratamento químico, né? Então, quando um corpo fica incorrupto, como tem muitos, né? Muitos, então a igreja aí vê sinal de santidade, sim. Mas cada caso é um caso, a igreja analisa com cuidado. José Robson, eu posso viver o celibato sem ser sacerdote? Pode, José, não há problema nenhum. Aqui na Canção Nova tem vários celibatários, homens e mulheres, e não são nem sacerdotes nem irmãs consagradas. São leigos celibatários consagrados, né? No tipo de consagração da Canção Nova. Pode, não tem problema. Ninguém é obrigado a se casar, ok? Não quer ser identificado também. Gostaria de saber se quem usa preservativos para evitar filhos pode comungar e confessar. Volta àquela pergunta que já apareceu aqui no primeiro bloco. Eu acho que esse tipo de problema é o problema mais difícil na pastoral familiar, ok? Bom, eu vou dar a orientação da igreja. O que a igreja diz? A igreja pede para não usar os métodos artificiais. Pílula, camisinha, DIU, etc, etc. Ok? Então, se a pessoa usa, aí tem que examinar a sua consciência, né? E outra coisa, nós temos que discernir também cada situação, ok? Por exemplo, muitas vezes, o marido não quer usar um método artificial, mas a esposa quer, e fica aquele conflito, e vice-versa, entende? Então, esses casos todos têm que ser analisados com o seu confessor, tá? Eu conheço o caso de uma senhora que diz, eu não quero, mas meu marido obriga, e nós somos casados, somos um consórcio de vida de duas pessoas, o que fazer? Tem que se orientar, então, nesse caso. Então, há uma regra de doutrina, não usar, mas a questão pastoral. Sempre na igreja é assim, a moral tem duas dimensões, a dimensão doutrinária e a dimensão pastoral, entende? Tem que analisar, às vezes, caso a caso. Santo Afonso de Ligório, que é doutor em moral, ele dizia, os padres, sejam duros no púlpito, mas sejam
mais devagar no confessionário. É o lado pastoral da questão, entende? Então, tem que analisar com cuidado. Marconi de Recife: realmente existem relíquias e pedaços da cruz pela qual nosso Senhor Jesus foi crucificado? Marconi, existe relíquias da cruz. A gente sabe, a história da igreja mostra, naqueles livros que eu mostrei, eu coloco isso. Santa Helena, mãe do imperador Constantino, por volta do ano 330, foi para a Terra Santa, e ela foi determinada para encontrar o Santo Sepulcro, e encontrou. Está lá hoje, tem a Basílica do Santo Sepulcro. E dentro da Basílica do Santo Sepulcro, ela mandou fazer escavações, ela era a mãe do imperador, tinha poderes, ela encontrou 3 cruzes na Basílica do Santo Sepulcro. Não sabia qual que era a cruz de Cristo. Quem orientou Santa Helena a fazer esse trabalho todo foi o bispo de Jerusalém, na época, São Macário. E São Macário propôs para o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui uma pessoa aleijada e vamos pedir ao Senhor que quando essa pessoa tocar na cruz que foi de Cristo, que ela fique curada. E aconteceu. Trouxeram um aleijado, tocou numa cruz, não aconteceu nada, tocou na outra. Quando ela tocou numa delas, a pessoa ficou curada totalmente. Então, Santa Helena pegou essa cruz e levou para Constantinopla, que era a sede do Império Romano de Constantino. Esta cruz foi roubada pelos persas, quando os persas invadiram Constantinopla. E aí, no ano 632, essa cruz foi recuperada por um rei de Constantinopla, um basileu, que eu esqueci agora o nome, no dia 14 de setembro, se não me engano, do ano 632. Por isso que o dia 14 de setembro ficou o dia da exaltação da Santa Cruz. Porque a cruz de Cristo foi recuperada dos persas que tinham roubado de Constantinopla. Os persas sabiam que era um rei. Bom, só que depois, essa cruz ela foi cortada em pedacinhos, que todo mundo queria um pedaço. Então, existe pedaço dessa cruz. Eu vi vários lugares na Europa, porque isso aqui é pedaço da cruz de Cristo. Agora, certeza absoluta se é realmente a cruz, aquele pedaço que está ali é ou não da cruz de Cristo, é difícil de saber. Mas que existe, existe. Porque a cruz foi um objeto real. Muito bem. José Robson: qual a importância do jejum? Como oferecer a Deus e como devemos fazê-lo corretamente? O José Robson, você sabe que Jesus fala muito do jejum. O jejum, ele faz com que o espírito domine a carne. Porque às vezes a gente fica de cabeça para baixo, né? Quem é o homem de cabeça para baixo? É o homem que a matéria domina o espírito. Nós temos 3 dimensões do nosso corpo, na nossa vida: o corpo, a razão, a inteligência e o espiritual. Esse é um homem de pé, é um homem comandado pelo espírito, depois pela razão e o corpo. Mas tem homem que está assim, ó, de cabeça para baixo. Quem manda é o corpo. Então você quer saber de comer, beber, usar do sexo, o corpo é que manda. Esmaga a razão e esmaga o espírito. É um homem que se arrasta. O que o jejum faz? O jejum ajuda você a desvirar. Quem vai mandar na minha vida é o espírito, é a vida espiritual, é a fé, é a religião. Depois a razão e por último o corpo. Entende? Então, o jejum não é para você sofrer, não é para você ficar, né? Não, o jejum é para você ter a virtude da temperança, autocontrole. Entendeu? Não vou pecar. Temos a concupiscência da carne que nos chama para o pecado, para o mal. E nós somos fracos, e nós caímos. O jejum ajuda você a dizer não. Fortalece a vontade. Nós temos 4 coisas importantes na nossa vida: inteligência, liberdade, vontade e consciência. Mas essas coisas têm que estar no lugar, tem que ser forte. A liberdade pode ser enlouquecida, a vontade pode ser enfraquecida, ok? A inteligência pode ser nublada, cegada, e a consciência pode ser pervertida. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, vai pondo a gente no lugar.
Então a leitura da Bíblia, o jejum, a oração, faz com que você seja uma pessoa de pé, um homem de pé. O Espírito está lá em cima comandando a tua vida. Depois a inteligência. E por último o corpo. O corpo é bonito, é importante, tem que ser cuidado. Mas o corpo, como dizia São Francisco, é o meu jumentinho. São Francisco chamava o corpo dele o meu jumentinho. Jumentinho, fique quieto aí. Não fique exigindo nada não. Entendeu? Ele dizia, eu quero estar montado no meu jumentinho. Não pode deixar o jumentinho montar em você. Entendeu? O jejum. Agora, como fazer o jejum? Outra coisa importante, cada pessoa deve fazer um jejum diferente um do outro. Tem gente que aguenta ficar o dia inteiro sem comer nada, o outro não aguenta, tem dor de cabeça, passa mal, não consegue trabalhar. Não, Deus não quer isso. Então você pode fazer um jejum parcial. Por exemplo, não vou almoçar, mas vou jantar, vou tomar o café da manhã. Ou então não vou jantar, ou então, sei lá, entendeu? Vou reduzir a comida. Faça um jejum que você aguente. Não faça um jejum exagerado que você não aguente, que faça mal para você. Não é isso que Deus quer. Gisele Cali, sou católica e meu marido é evangélico. Como fazer para casarmos? A igreja permite católico casado com evangélico? Permite, Gisele. Se nenhum de vocês dois foi casado, a igreja permite, né? Vocês já estão vivendo juntos, pelo jeito, então vocês já se entendem, já se amam. O que a igreja exige para fazer o casamento de vocês? Duas coisas. Primeiro, que aquele que não é católico, não tente mudar a fé do católico. Você vai casar na igreja, respeite a fé daquele que é católico. Então você não vai tentar mudar a fé do seu marido que é católico, ou da sua esposa que é católica. Segundo, vocês prometam para Deus, para a igreja, para o bispo, que vocês vão educar os filhos na fé católica. Por quê? Porque vocês estão querendo casar na igreja católica. Então a igreja tem o direito de exigir isso. Tudo bem, vocês querem casar aqui, vocês vão receber o sacramento, sim. Mas a igreja exige isso, ok? Por quê? Para que amanhã não fique uma disputa. Um quer levar para a igreja católica, outro quer levar para a igreja protestante. A criança arrebenta a criança. Então a igreja define. Quer casar na igreja católica? Então, dessa não. Nayara Flora Costa, Ganhãs, em Minas Gerais. Aqui da Constitucional a gente vai aprendendo geografia. Não sabia que existia em Minas uma cidade chamada Ganhãs. Está aí. Tenho visto vocês falarem muito sobre encontro pessoal com Jesus. E queria saber como é esse encontro. E o que eu faço para ter essa experiência. Nayara, essa experiência depende de duas coisas. Depende de você e depende de Deus. Se você quer ter um encontro com Jesus, Jesus quer ter um encontro com você também. Claro. Mas esse encontro não é algo assim, sensível. Algumas pessoas têm até um encontro sensível, mas não é só sensível. A fé não é sentimento, a fé é decisão. Eu creio. Então, o encontro com Jesus, você tem muito, lendo a palavra de Deus, o Evangelho, e acreditando naquilo que você está vendo aqui. Eu creio. Eu ponho a minha vida em cima do que eu estou lendo aqui. Isso é um encontro com Jesus. Entende? Há pessoas que têm assim, especialmente as mulheres, que são mais sensíveis, às vezes chegam às lágrimas. Não é muito o caso dos homens. Os homens são menos sensíveis. O homem é mais objetivo, mas as mulheres, nossa, quantas místicas na igreja. Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, que tinham encontros assim sensíveis, havia até divisões, pode acontecer. Mas normalmente, para nós pecadores, esse encontro com Jesus, para mim, o que é? É um compromisso com Jesus. Eu ponho a minha vida, eu aposto a minha vida nisso que Deus está me dizendo, no que a igreja está me dizendo. Ele é o meu Senhor. Bom, vou pautar a minha vida, minhas decisões, minha conduta, minha moral, vou pautar. Pronto, isso é um encontro com Jesus, esse compromisso, entende? A fé, meus irmãos, mais do que um sentimento, a fé é uma adesão ao Cristo, entendeu? Eu entendo assim.
Agora, tem mais coisa, né? Silvinha Costa, como aprender a interpretar as leituras bíblicas? Tá, é uma pergunta importante, Silvinha. É sempre bom a gente fazer um curso bíblico, não é? Por exemplo, eu tenho no meu site Cleofas, eu estou dando um curso de teologia à distância, né? Só entra lá, cleofas.com.br, tem lá uma caixinha lá, Escola da Fé Online. Eu estou dando agora um curso bíblico. Estou exatamente agora analisando as cartas de São Paulo. E aí eu vou explicando detalhe por detalhe, né? É importante fazer um estudo desse. Eu gravei em CD um curso bíblico de 100 horas, onde eu explico cada um dos 72 livros da Bíblia, o gênero literário, né? Em cima de autores muito bons. Então, é preciso a gente ter aí. As Bíblias da Igreja Católica, elas sempre trazem aqui no rodapé algumas explicações. A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, também a Bíblia da CNBB, trazem boas explicações do rodapé. Isso ajuda você a compreender o texto, tá? Mas nem sempre tem tudo ali. Eu quero recomendar aqui 2 obras. Uma delas chama Comentário Bíblico, que é das edições Loyola. São 3 volumes grossos. O que é esse comentário? Juntando tudo é isso daqui. Esse comentário bíblico, ele explica a Bíblia de ponta a ponta. Por isso que são 3 volumes. E eu tenho um que eu trouxe da Espanha, da Universidade de Navarra, do Opus Dei, que chama também Comentário Bíblico. São 1.500 páginas que ele analisa do Gênesis ao Apocalipse. É esse material que eu uso para dar curso de história de Bíblia, né? Dos especialistas, dos maiores biblistas que a gente conhece. Vai estudando e outra coisa. Eu recomendo o seguinte: você está lendo o Evangelho, chegou uma passagem aqui que você não sabe, põe uma interrogação aqui do lado e pergunta para um padre, pergunta para uma pessoa que entende, vai tirando sua dúvida devagar. Bem, vamos passar aqui um link agora, certo? Sobre, lá no, é sobre Brumadinho? Não, pode mostrar aqui para mim. Pode soltar. É sobre o projeto da M-Almas. Vai ser lá do call center? Tá. É do call center, pode soltar aí. Você que está aí acompanhando a programação da TV Canção Nova, boa tarde, querido professor Felipe Aquino, que alegria poder compartilhar um pouco com o senhor, nessa tarde de quarta-feira, um pouco do pedido que nós temos para fazer para você, que é parte da família Canção Nova. Você sabe, nós vivemos da providência divina, nós vivemos da ajuda de Deus, e muitas vezes você é o canal da ajuda de Deus para nós continuarmos a nossa evangelização. Hoje, 30 de janeiro, nós estamos com 73% da nossa campanha do projeto Dai-me Almas. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós precisamos de um milagre. Nós sempre acreditamos no milagre dos 100%. Ainda falta para nós 27%. Mas nós cremos que entre hoje e amanhã, Deus pode fazer o impossível na nossa vida, como Ele pode fazer na sua, que acompanha a programação da TV Canção Nova, que recebe a Rádio Canção Nova na sua casa, que acompanha o nosso conteúdo de evangelização através da internet. Nós acreditamos no 100% e por isso confiamos em você e pedimos, por favor, nos ajude a Canção Nova. Você tem várias maneiras de ajudar. Como você viu aqui, o Gustavo mostrou para nós o nosso call center, que é a nossa central de atendimento, onde você liga 0 operadora 12 3186 2600, mais uma vez para você guardar, 0 operadora 12 3186 2600, e aqui você pode conversar com um dos nossos atendentes, você pode fazer a sua doação, você pode descobrir como ajudar a Canção Nova. Você pode ainda hoje nos ajudar. Como? Simples. Você pode fazer o seu depósito ou transferência bancária. Por que dessa forma? Porque hoje já é dia 30 de janeiro. Nós não temos mais muito tempo. Então precisamos contar com a sua ajuda. Uma outra maneira
de você nos ajudar é através da compra dos produtos de evangelização que a Canção Nova oferece para você, pensando em levar a bênção até a sua casa, levar a presença de Deus até a sua casa. Nós criamos um kit para a família, valor de R$ 69,90, vai ser mostrado aqui, esses 5 produtos que custam R$ 69,90 para você poder levar a bênção de Deus para sua casa. Lembrando que essa bênção é o seu relacionamento com Deus antes de tudo, é a conversão do seu coração, é você ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pai, um melhor filho. E eu quero aqui apresentar para você esse produto, Uma Maneira de Salvar o Seu Lar, do Márcio Mendes. Nesse livro ele vai te entender, ele vai nos ajudar a entender como levar Deus para dentro da minha casa e como levar a salvação, porque eu não sou o salvador da minha casa, é Deus. Pequenas atitudes que eu posso ter no meu dia a dia, que assim eu levo a bênção de Deus para dentro da minha casa. Para quem você pode presentear, para quem você pode dar esses produtos? Nós contamos com você, com a sua ajuda. Acesse loja.cançãonova.com ou ligue para nós, 0 operadora 12 3186 2600. Ajude a evangelização chegar mais longe. Professor Felipe Aquino, é com o senhor. Muito bem, estamos praticamente aí no último dia do mês e a nossa campanha não chegou ainda ao 100%. Vocês sabem que a Canção Nova é uma luta diária, é uma luta mensal, é um milagre que se repete aqui todo mês. Como é que pode uma televisão que tem aí mais de 1.000 funcionários, mais de 1.000 consagrados, né, manter esse exército de evangelização sem propaganda e sem comerciais? É um milagre. É um milagre que Deus faz através de você. Tira do seu bolso e traz aqui para a Canção Nova. É a providência divina. Por isso esse esforço todo aí, você viu do rapaz do call center, esse consagrado, né? Para que a gente possa chegar aí ao 100%. Porque o que acontece? Todo mês que não chega ao 100%, a Canção Nova é obrigada a fazer empréstimo. Porque as contas não esperam. Salário de funcionário, água, luz, telefone, Embratel, satélite, não espera. Se não pagar, corta. E a Canção Nova tem que sacar empréstimo em banco. Você sabe que empréstimo não é fácil, né? Mas tudo bem, mas Deus está aí e nós estamos juntos também. Muito obrigado, vocês que vieram participar ao vivo, vocês que me acompanharam até aqui. Convido para estarem comigo amanhã, né? No nosso programa é Escola da Fé, 21 horas. Quero começar o ano na Escola da Fé com a vida de um grande santo, São Francisco de Sales, que foi o inspirador de Dom Bosco na obra salesiana. Tem muita coisa bonita para a gente conversar. Até amanhã, se Deus quiser, ou até o outro nosso encontro. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.